Eu peço licença a vocês, amigos, porque ainda sobre a campanha de Flávio Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina teria sinalizado a aliados que deve aceitar a vaga de vice na chapa do senador. Eu vou voltar a conversar com a Jussara Soares, que trouxe exatamente essa apuração mais cedo, ao lado do âncora do Bastidores CNN, Gustavo Uribe. Isso representaria uma mudança muito clara de posição da senadora, que tinha falado que queria ficar fora da disputa para tentar ser presidente do Senado no ano que vem. O que aconteceu aqui, Jussara? Claro, se essa informação for confirmada realmente, ou se pelo menos esse movimento for confirmado. Márcio, como a gente costuma dizer na política, a senadora Tereza Cristina deu uma piscadela para o Flávio Bolsonaro. E isso já é suficiente para eles comemorarem, lembrando a resistência que ela vinha tendo justamente em tratar desse assunto. Logo depois que a gente trouxe essa informação, a senadora, que foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, emitiu uma nota, dizendo que de fato conversou com o Flávio Bolsonaro ontem e que ali ela disse que a decisão dela depende de avaliações políticas, pessoais, além de consultas e acertos partidários. Para o grupo de Flávio Bolsonaro, essa piscadela de Tereza Cristina, de topar conversar com o Flávio, ali deixado alguns sinais que até toparia a empreitada de ser vice dele na chapa presidencial, isso animou. Mas a questão é que não adianta ela demonstrar ali menos resistência neste momento. A grande questão é que precisa passar pelo acerto partidário. O que é? A Tereza Cristina é filiada ao Progressistas. O Progressista hoje, ele forma uma federação com União Brasil. Portanto, precisa desses acertos partidários, porque não basta só ela querer, precisa o Progressista querer e a União Brasil querer fazer essa aliança em nível nacional, ou seja, na chapa presidencial. Essa é a grande questão. Mas, de toda forma, Márcio, o PP, o Progressistas, que é liderado pelo senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, começou a fazer umas consultas nos estados. Mas a gente já sabe também que no Nordeste, principalmente, há muita resistência em fechar essa aliança nacional, porque lá ele tem os acordos, tem nomes importantes que já querem ali ficar mais próximos ao presidente Lula. Então, essas questões regionais são o grande entrave. Mas o grupo de Flávio Bolsonaro diz que está otimista, vê sim chance de uma reviravolta, porque neste momento a tendência que a gente capta nos bastidores em Brasília é Flávio se caminhando para um isolamento. Mas a partir dessa conversa com a senadora Tereza Cristina, que sinalizou que, ok, vamos conversar mais aí, não estou fechando as portas, não, como ela não disse um não definitivo, eles avaliam que ainda há essa chance de formar essa chapa. Mas uma conversa definitiva, um não ou um sim, vai vir só na próxima semana. Segundo pude apurar aqui, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, que são os presidentes do Progressistas e do União Brasil, devem ter uma conversa na próxima segunda-feira com o Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha, e também com o Flávio Bolsonaro.